Muito bom dia a todos os presentes. E aqui, missionário Miguel Bermudes Marim, em Talcahuano, Concepção Talcahuano, Chile, onde te encontras nesta manhã na congregação que o reverendo José Hernandes pastoreia, e todos os ministros ali presentes também, irmãos e irmãs, e também todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, e também pela internet. A todos que nesta manhã de hoje, domingo, 3 de março deste ano 2024, estão escutando e estão recebendo nesta ocasião as palavras que o Senhor estará nos falando para seguirmos nos preparando para a nossa transformação. Porque para isso é que Deus, nesse tempo final, está cumprindo o que foi prometido. Dar à sua igreja noiva a fé do rapto. E todo aquele que é de Deus, a voz de Deus ouve. E seguem ao bom pastor. Diz que o bom pastor sua vida dá pelas ovelhas. Assim foi na primeira vinda do Senhor. E vejam que em sua segunda vinda, Ele nos disse por meio do reverendo William Branham que seria paralelo em tudo. Para esta ocasião, temos o tema, o povo esforçando-se para terminar a obra que lhe foi encomendada em cada tempo. Pregado 31 de agosto de 2014, aqui em Cayey, Porto Rico, e ali ele deu duas escrituras. Em Josué, capítulo 1, del 1 al 9, e Daniel, capítulo 11, verso 32. Capítulo 11, versículo 32. E leremos essa porção ali de Daniel, do capítulo 11 de Daniel. Onde nos diz no versículo 32. Com lisonjas seducirá a los violadores del pacto, e aos violadores do concerto, eles com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e nos permita compreender sua palavra, e assim nos abra o entendimento, as escrituras, para compreendê-la. Podem se assentar, por favor. Nos diz en el mensaje la bendición de seguir al verdadero guía. Nos diz na mensagem a bênção de seguir o verdadeiro guia, o anjo do pacto, que foi pregado 2 de julho de 2009 em Santa Cruz, Bolívia. Nosso irmão William nos disse: vejam, ao que o nome de Deus foi revelado foi a Moisés. Disse que nunca antes Deus tinha se revelado com esse nome, nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó. Capítulo 6 do Êxodo, versículo 1 ao 3. Mas agora a Moisés lhe revela, e Moisés vem a conhecer o nome eterno de Deus. Vamos procurar essa porção ali do Êxodo, capítulo 6, versículo 1. Dice: Jehová respondió a Moisés. E disse o Senhor a Moisés:
Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, e sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. E falou mais Deus a Moisés, e disse: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, do lado ele escreve YHWH, não me lhe fui perfeitamente conhecido. Aí lhe añadieron essas vocales para hacerlo pronunciable. Acrescentaram essas vocais para fazer pronunciável, mas como lemos no livro Os Selos, na página 130, que ele disse que porquanto não sabiam a pronunciação, que porquanto não conheciam a pronúncia, puseram essas letras. Aí na página 130 diz: Você sabia que o nome Jeová não é correto? Qualquer um sabe que isso é verdade. Você, Dr. Bailey, sabe isso? Os tradutores não puderam traduzir. E soletra JVHU. Isso não é Jeová, nem sequer se aproxima. Porquanto não sabiam a tradução, então puseram Jeová. Mas esse não é seu nome. Agora, aqui diz que nesse nome não tinha aparecido nem a Abraão, nem a Isaque, nem a Jacó. Agora continua dizendo. E depois diz, agora a Moisés lhe revela, e Moisés vem a conhecer o nome eterno de Deus. E depois o coloca em Josué, porque Josué representa o Espírito Santo, ao anjo do pacto, onde está o nome de Deus, e é o que introduz o povo à terra prometida, mas está em Josué, no qual está o nome de Deus. Agora, vejamos no Êxodo, no capítulo 23, versículo 20, onde nos diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Agora, onde estava o nome? No anjo. Mas tinha que se encarnar naquele que ia introduzir o povo à terra prometida, porquanto então Josué era o instrumento o qual Deus estaria usando para introduzir o povo à terra prometida. Esse instrumento tinha que ter o nome. Ou seja, tinha que se encarnar. Esse anjo tinha que se encarnar e manifestar seu nome. Agora, veja onde essa escritura se cumpre plenamente. Em Josué. Por quê? Porque foi o que introduziu o povo à terra prometida. Agora chegaria o momento que o povo, ali o povo ia estar entrando à terra prometida com aquele que tinha o nome. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizer tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará ao amorreu, ao eteu, ao ferizeu, ao cananeu, ao eteu e ao jebuseu, e eu os destruirei.
E aqui o nosso irmão William continua dizendo: para entrar à terra prometida, vocês vejam, requer que o nome de Deus não esteja somente no anjo, no corpo angelical, mas no véu de carne que é usado para entrar com o povo à terra prometida. Ou seja, que Moisés conhecia o nome, mas Moisés não era um instrumento para introduzir o povo à terra prometida. Portanto, Moisés, e em Moisés não estava o nome, estava nesse que ele mudou o nome. Ele pôs por nome, a Oséias, filho de Nun, colocou por nome Josué, e veio a ser um instrumento por meio do qual o anjo do pacto introduziria o povo à terra prometida. Tinha que estar e ser uma manifestação do nome de Deus para realizar a obra de introduzir esse povo à terra prometida. Agora vejam, continua dizendo: por isso também que, para tirar o povo do Egito espiritual, do reino das trevas, e depois introduzi-lo à terra prometida do reino de Deus, o nome de Deus estava no anjo do pacto, que é Cristo em seu corpo angelical, e depois no véu de carne, o anjo do pacto, Jesus. Para o tempo final, terá um programa divino paralelo a esse. Porque vejam que no final, sempre no final, é que acontece algo grande no programa divino, do qual ele nos disse na página 119 do livro de Citas. Parágrafo 1058. Talvez seja que eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba a ela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de velhice. E sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Agora, quando ele disse não morrerei de velhice até que ele esteja aqui, é porque ainda no meio desse tempo, onde aqui ele está falando, o véu de carne ainda não tinha nascido, onde essa promessa ia se cumprir. Agora ele disse, eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Teria uns 65 anos. A não ser que seja atirado, disparado, morto de alguma forma, mas não por velhice, até que ele venha. Talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá a Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo, e eu sei que será. Será, irmão Branham disse aí, paralelo em tudo. Agora, continua dizendo, nesta mensagem, o sétimo selo e as 3 testemunhas, que foi pregado 31 de maio de 1998, aqui em Caribe, Porto Rico, diz assim: agora podemos ver que para o último dia, assim como teve um nome como Cordeiro, terá um nome como Leão. Para sua obra de Cordeiro teve um nome, o qual foi Jesus. E para sua nova obra, a obra de reclamação, terá um nome novo e um novo véu de carne. Esse é o mistério da vinda do Senhor. E ele nos tinha dito, há pouco lemos esse extrato dessa mensagem, por aí por 2015 ou 2005, disse que a segunda vinda do Senhor ainda não tinha se cumprido.
Agora vejam, e continua dizendo, assim é para o último dia. O mesmo anjo do pacto, ou anjo do Senhor, por meio de sua manifestação em carne humana, se estará identificando como o cumprimento da vinda do Senhor em carne humana, velado e revelado por meio de carne humana. Agora vejam que aí ele disse que em sua vinda ele estaria o quê? Se identificando. Muitos poderiam dizer, olha, nem irmão Branham se atrevia a fazer isso. E nem irmão William também não. Nenhum deles. Nenhum deles falou assim desta maneira. Dessa maneira que essa pessoa está falando ali. Claro que não podia falar assim. Porque não era o tempo para Deus cumprir neles essa promessa. Mas ele disse no parágrafo 519, vejam, da página 59, vejam, ele disse em Malaquias capítulo 4 e também no Apocalipse, no capítulo 3, nos disse que estará aqui nos últimos dias. Esse mesmo que se porá na brecha pelas pessoas como um pequeno rebanho que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias, Deus disse. Ele será um sinal a essa geração gentia de que seu tempo acabou. E recordem, quando ele aparecer em cena, o tempo está à mão. Oremos para que Deus o envie. O tempo está à mão. Assim que seu ministério terminou, o Messias se apresentou ele mesmo. Assim como quando essa grande pessoa que virá no último dia terminar seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo. E aí é que ele escreve quando termina seu ministério, ou seja, o ministério aí está falando do quarto Elias, diz. O Messias aparece, se apresentará ele mesmo. Ele se revelou em sua primeira vinda a seus discípulos. Ele disse, não digais a ninguém quem é o Cristo. Cristo, ungido, Messias é o mesmo. Agora continua dizendo, alguns tropeçarão com o véu de carne e com o nome que o véu de carne tenha. Mas isso não importa. O programa de Deus se cumprirá. E o que é de Deus, ouvirá a voz de Deus. Vejam aqui na página, vamos ver aqui. Nesta mensagem, a segunda vinda do Senhor. E também vamos primeiro a Vamos primeiro aqui. Como as águias movem a sua ninhada. Fala por aqui pela página 15. Diz assim: a igreja necessita um voo. Necessitamos ir às esferas desconhecidas e inalcançáveis. Não se estabeleça para ir ao curral. Ou seja, não se estabeleça para ir novamente para trás. Se han dado conta que perceberam que teve um tempo que todo mundo começou aparentemente a caminhar igual, de como vestir e a forma de vestir e tudo isso. Mas vamos dizer que saíram todos e falaram, bom, todos estão fazendo isso, então vamos fazer o mesmo. Pararam de usar maquiagem, que realmente está mal. Essa visão que o irmão Branham viu ali, ou seja, que ele recordou essa visão
que ele viu ali, dessas mulheres subindo a escada elétrica. Ele estava sentado e olhou e viu umas mulheres subindo. E a forma que estavam era a mesma que ele tinha visto nessa visão que teve quando um amiguinho atirou nele e com a anestesia. Depois procuram bem toda essa história. Ele ouviu todos esses ruídos e gritos e tudo isso. E todo esse ambiente. E as pessoas que estavam ali eram iguais a essas que estavam subindo, todas pintadas e tudo isso. Umas Jezabéis. E vocês vejam, quando Deus começa essa limpeza do santuário, uns seguem nessa direção, que são suas ovelhas, as ovelhas as quais ele veio buscar. Mas outros, não, isso não pode ser assim. E da noite para amanhã voltaram novamente ao curral. E você pode ver muitos voltando para trás e fazendo o mesmo ou pior de como estava antes. E isso é o que o irmão Brian está nos dizendo aqui. Não se preparem para ir ao curral, preparem-se para subir ao céu celestial. Tome a Deus em sua palavra. Você não pode fazer incrédulos insignificantes e doutrinas e penas soltas. Permita que esse fogo queime dentro de você dia e noite e lhe faça conhecer que Deus é seu Deus. E lhe permita tomar o seu voo com Ele a reinos desconhecidos. Saibam isso. Aquele que vigia por sua herança dia e noite, não aconteça que alguém tire de sua mão. Você é sua herança, louvado seja o Senhor. Parem, vamos apoiá-lo. Se nós pararmos e permitir que Ele nos limpe de todas nossas penas soltas, ali virá um som do céu, como um poderoso vento forte, e iremos para diante, como a igreja primitiva fez. Você terá que caminhar para fazer. Se você quer entrar aos céus como as águias de Deus, terá que deixar sua igreja. Se não for com você, você terá que deixar tudo e pular tão alto como possa fazer para Ele, como possa, para ir a Ele, e Ele se lançará debaixo de você como vento poderoso, e levantará você para cima. Eu não estou dizendo que pare suas reuniões ou sua pequena igreja, mas eu estou dizendo que saia para a sala do Senhor, saia nas asas do Senhor e suba alto. Aí ele escreve, Elias e Moisés. Se você nunca esteve fora do ninho de sua denominação, é tempo para sair e fazer uma viagem nesse grande e vasto reino dele. É tempo para saber tudo o que ele tem para você, e tudo está ali no seu reino. É algo mais que isso, do que sendo um membro da igreja, amigo. Agora vocês vejam o que aqui o nosso irmão William continua dizendo. E se alguém disser, eu não posso entender, ou não vou crer isso, Deus não está procurando incrédulos, mas Ele está buscando seus escolhidos, dos quais Ele diz, o que é de Deus, ouve a voz de Deus e a segue. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Na mensagem, vejam, na página 5 dessa mensagem, olha, nos diz, mas a noiva está esperando a vinda de seu Senhor. Ele escreve a vinda de Cristo. Todos nós estamos olhando, depende do que a voz esteja tratando de dizer a você que busque. Alguns de nós estamos dizendo, procurem isso. E se for uma igreja, estamos dizendo que queremos tantos membros mais esse ano. Isso está bem. Mas a voz da qual estou lhes tratando de dizer a você nessa manhã
do escritor desta carta, que cremos que é Paulo, está dizendo: esperando a vinda de Jesus Cristo pela segunda vez, esperando a Ele. E ele escreve vinda. E para o fazer, você tem que ver algo antes que possa dizer a alguém mais que veja o que você está vendo. Noé teve uma experiência dessa. E pela fé, ele viu a vinda de um dilúvio, uma grande chuva que ia cobrir a terra, ia lavar a terra e tirar tudo. A rededicação novamente a Deus. A imundícia do mundo que as pessoas tinham entrado. Essa conglomeração na qual estavam naquele dia. E tinha que ser completamente lavada para começar novamente. Termino de terminar uma série de serviços sobre os últimos 7 selos. E vemos nesse 6º selo que tem uma grande interrupção na natureza. Na lua, nas estrelas, a terra vomita, a lua é purificada, Israel é purificado, tudo é purificado sob esse 7º selo, de modo que o milênio possa começar. Primeiro tem que ter uma limpeza. E tem um lugar que tínhamos lido em uma ocasião, onde ele escreveu limpeza do santuário. Revelação capítulo 4. Ali onde fala limpeza do santuário. Agora veja o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. Assim que Deus não estará obrigando a ninguém a que creia. Ele estará revelando o mistério de sua vinda e estará revelando o seu nome, manifestando o seu nome. Ainda que alguns não compreenderão bem, mas aí nessa manifestação estará o segredo, o mistério do nome eterno de Deus e nome novo de Jesus Cristo. No livro das Eras, o editado, na página 356, e nesse livro, na 360, diz, e escreverei sobre ele meu nome novo. Meu nome novo. Quando tudo chegue a ser novo, então ele também terá um nome novo. E esse nome também será o nome da noiva. O que aquele nome é, ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito, dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negar, mas sem dúvida ele deixará aquela revelação para o dia que ele deseje mostrar o nome. Ele escreve à esquerda, tudo novo. É suficiente conhecer que esse nome será muito mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar. Aí embaixo ele escreve o nome novo do Senhor. E escreve também ali, os trovões revelam o nome novo. Na direita, assim para baixo. Os trovões revelam o nome novo. Agora, continua dizendo, qualquer pessoa poderá dizer, não, se não for como eu penso que é, eu não vou crer, eu vou parar de crer. Olha, desde o momento que você disse que ia parar de crer, desde esse momento você já deixou de crer, se declarou incrédulo a tudo que Deus revele relacionado a esse nome. Assim que por isso que a pessoa deve tomar cuidado com o que a pessoa fala, porque depois terá problemas com Deus e lhe materializa as coisas. Depois, sem perceber, vão se encontrar fora do programa de Deus. Agora diz, ninguém entendia esse nome senão ele mesmo. Assim que quem é o que pode nos explicar melhor? Ele mesmo. Tudo que até o momento não tenhamos entendido, ele o explicará. E se temos entendido algo que não é, pois ele corrigirá.
E se ele falou algo que não era completamente a revelação completa e faltava algo, pois ele porá no tempo preciso, o tempo exato. Ou se por algum motivo Deus permitiu que algo fosse falado que depois será tirado, a ele corresponde tirar. Recordem, ao Espírito Santo. Ninguém mais poderá fazer. Agora, nessa outra mensagem, pregado 3 de junho de 2005, intitulado Os dois ungidos diante da presença de Deus, vamos ir aqui a um momentinho no livro das Eras, ou sem editar, para ter allí la referencia de lo que hablamos ahorita, para ter uma referência do que falamos agorinha, y lo tengan allí en la página 653, página 653, e assim essa partezinha já fica aí. Do parágrafo 68 diz: agora estamos nos aproximando a esse tempo agora. Agora estamos nos aproximando a esta era, a uma limpeza do santuário e aos juízos caindo sobre a terra. Vem? Enquanto o sangue esteja ali, Deus não pode destruir a terra. Enquanto o sangue esteja ali, ninguém é um pecador diante de Deus. Todos estão bem, porque tem uma expiação para todos. Mas se você falhar em aceitar essa expiação e entrar em sua presença, então você é um pecador. Você está mais além dessa misericórdia. Então você mesmo se julgou. Mas agora, enquanto tem misericórdia, mas quando vier a limpeza do santuário, o sangue é tirado do propiciatório. E então a ira de Deus cai sobre a terra. Do lado esquerdo ele escreve ali, a ira de Deus. E do lado direito escreve limpeza do trono, limpeza do trono. Oh, irmão, que Deus seja misericordioso conosco, que não sejamos encontrados nesse dia sem as misericórdias de Deus. Agora, Deus tem sido tão misericordioso conosco que nos deu os ministérios de Moisés e Elias, nos deixou esses ministérios nos quais ali ele disse, Moisés e Elias, o que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. Elias e Moisés, o que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. Página 369 do livro Os Selos, foi aí que ele escreveu embaixo. Agora, Deus nos tenha justificado diante do Pai Celestial. Agora essa mensagem, os dois ungidos diante da presença de Deus, pregado 3 de junho de 2005 em Pereira, Colômbia, diz: cada coisa tem seu tempo. Em breve, de um momento a outro, começará outra etapa do programa divino, correspondente à era da pedra angular. Diz outra etapa, a era da pedra angular. Assim como durante as 7 eras, vejam, necessitaram 7 etapas para Deus fazer o que fez e enviar 7 mensageiros e falar 7 vezes à igreja por 7 mensageiros. Mas para a era da pedra angular, Cristo, como leão da tribo de Judá, no Apocalipse 10, fala consecutivamente, fala 7 vezes, mas em uma forma consecutiva. Vejam na mensagem o que é o Espírito Santo. Ali nos disse, na página 27 desta mensagem,
diz: escuta agora o que Jesus disse na Bíblia: recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. O que é o Espírito Santo? É o poder. E me sereis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra, lugar que ainda não foi alcançado. E tendo dito essas coisas, eles vendo, foi levantado, elevado, e uma nuvem o recebeu e o encobriu de seus olhos. Agora, vejamos essa profecia cumprir no capítulo seguinte. E como se cumpriram nos dias de Pentecostes, todos estavam unânimes e juntos. E de repente veio o pastor, parece que aí eu saí da linha, não é certo? De repente veio o sacerdote ao altar. Ele está falando assim: de repente veio o pastor, de repente veio o sacerdote. Não. De repente veio um estrondo do céu. Ele escreveu: hoje serão os trovões. Era acaso isso o ministro se aproximando à porta? Ou o sacerdote com a comunhão, saindo do lugar santo? Não, nada disso. Veio um estrondo do céu. Não era um movimento dos pés. Veio um estrondo do céu, como de um vento forte que corria, o qual encheu toda a casa onde estavam assentados. É como dizer, como vai dizer aos pés o que fazer, sem a permissão da cabeça? Ou dizer para as mãos, ou para os ombros, ou ao estômago, ou qualquer parte do corpo. O corpo, um corpo de um ser humano normal é regido pelas ordens do cérebro, da cabeça. Quando você vê que as mãos se movem sem o consentimento da mente, do cérebro, da cabeça, tem algo errado com essa pessoa, tem algo mal com ela. E corrige. Por exemplo, aí tem a enfermidade, parece que é de Parkinson, que a pessoa não tem controle dos movimentos. Mas a medicina já avançou bastante para corrigir tudo isso. Que Deus ajude os que tenham essa enfermidade. E esse espírito saia de seus corpos, de todos que tenham essa enfermidade. E qualquer outra também. Desejamos estar sãos, saudáveis, completamente, para continuar trabalhando na obra de Deus e nos preparando para a nossa transformação. Agora, algo está mal com essa pessoa ali. Não é uma ordem que o cérebro, a mente está dizendo, essa mão que se mova. Assim também não está bem. Não estão bem pessoas que seguem e fazem coisas que não estão dirigidas pela cabeça. E vão seguir alguma outra parte do corpo que está fazendo algo sem o consentimento da cabeça. Estão doentes espiritualmente e não sabem. Porque isso é o triste. Tendo o remédio e cospem, o irmão Branham fala. A cabeça trata de dar o remédio para curar essa enfermidade, não querem, a rejeitam. O que é o Espírito Santo? Aqui está escrito onde eles receberam o poder. Aqui nos diz do que estamos supostos a esperar e também do que aconteceu quando receberam. Estava profetizado desde o Gênesis, desde o tempo de Abraão e através de todo o tempo, de que viria, como viria e os resultados que traria. O que é? É a promessa à igreja, aos crentes, o qual encheu toda a casa onde estavam sentados e lhes apareceram línguas repartidas como de fogo. E escreve: hoje será o corpo teofânico, hoje, que se assentou sobre cada um deles. Falamos disto, nesta manhã falamos algo
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui vemos que é absolutamente uma promessa para a igreja, correto? Agora, vemos que depois que foram cheios, foram selados. Por quanto tempo? Quantos aqui têm o Espírito Santo? Deixa eu ver suas mãos. Bem, são mais os que têm o Espírito Santo do que os que não têm. Bem, nós desejamos que você seja um de nós, irmão e irmã. Quando você chega a entender o que é, entenderá que é o Espírito de Deus morando em você para fazer as obras de Deus. Quando Deus, em alguma ocasião, deu seu Espírito a algum dos seus profetas, ou a algum de seus mestres, ou a algum de seus apóstolos, sempre foram rejeitados pelo mundo. Em cada era, eles foram considerados como loucos. Até mesmo Paulo, quando estava frente a Agripa, disse, nesse caminho que chamam heresia, aí ele escreve caminho. O que é heresia? É loucura. No caminho que eles chamam heresia, um grupo de tortos. Nesse caminho eu adoro a Deus, ao Deus do meu Pai. Quão contente estou que posso dizer que sou um deles. Sim, Senhor, correto. Estou tão contente quando posso dizer que sou um deles. E nós também estamos contentes em saber que somos um deles. E nessa mensagem, porque clamas, atrás ele escreve ali, porque vejam, para a primeira vinda, ele nos disse, aqui na porção que lemos, de línguas repartidas vieram sobre cada um deles. Ou seja, ali eles receberam o batismo do Espírito Santo, nasceram de novo e obtiveram esse corpo angelical, teofânico da sexta dimensão. E aqui ele escreve, nessa mensagem atrás escreve, na primeira e segunda vinda de Cristo, nos deu o Espírito Santo, as teofanias. Em sua segunda vinda, nos dará o corpo físico e eterno. Para o cumprimento da sua segunda vinda, é onde ele estaria nos dando esse corpo eterno e glorificado. Agora continua dizendo nessa mensagem. Portanto, falará de uma forma consecutiva através do mensageiro do último dia e abrirá todos esses mistérios divinos que não foram abertos no passado. Através do reverendo William Branham, Deus esteve mostrando o que ele fará nesse tempo final. Ele esteve mostrando o que será a terceira etapa, que é a palavra falada e as coisas acontecendo. E mesmo que aparenta como que os selos foram abertos no tempo do reverendo William Branham, realmente a verdadeira e completa revelação dos selos não foi realizado porque os selos são abertos por Cristo, o Cordeiro, quando termina sua obra da intercessão e se levanta do trono do Pai, toma o título de propriedade e então termina a intercessão, termina o tempo de redenção. E Cristo faz sua obra de reclamação. Vejam no livro Os Selos, na página 278, ou 200, vamos a ver, 277, ou 277, 277, embaixo diz: Amigos, esquadrinhem seu coração. Eu tenho estado com vocês por muito tempo. Já vão como 33 anos. Houve uma ocasião quando eu tenha dito algo a vocês no nome do Senhor, que não tenha acontecido exatamente desta maneira. Procure a Cristo agora mesmo, enquanto tenha oportunidade. Pode acontecer que chegue o tempo quando não poderá fazer. Em qualquer momento, Ele poderá levantar do trono de intercessão.
Então você poderá chorar e clamar com todo o seu coração. E poderá pular, falar em língua, correr e correr. E fazer tudo o que queira. E até unir a toda a igreja do mundo. Mas já não haverá cloro para tirar seus pecados. Então, como se encontrará? Ali ele escreve o trono. E eu creio com todo o meu coração que ainda tem entrada ao trono e que ainda está sentado ali no trono de Deus, mas breve se levantará e virá para reclamar o que redimiu. Agora tem uma obra aí que Deus estaria fazendo quando ele se levantasse do trono da intercessão, que é a obra de reclamação. Agora está fazendo a obra de redentor semelhante, enquanto Ruth está esperando. Mas breve, como foi lá quando Boaz terminou a obra de redentor semelhante, virá para reclamar sua posição. Isso é exatamente o que a Bíblia disse que fez. Se apresentou, tomou o livro, e então a intercessão haverá terminado, porque ele já não estará sobre o trono, já não haverá sangue sobre o propiciatório. Por que ele já não estará sobre esse trono? Porque ele já não estará sobre esse trono. Porque ele estaria na terra, no seu trono humano, nesse outro propiciatório. Então o que será? O juízo. E em cima do juízo escreve sexto selo. Você não deixe, não permita que um dia desse seja dito, eu criei que haveria um rapto. E depois você escutará a voz, e em cima da voz escreve arcanjo. Depois você ouvirá a voz responder. Isso já está no passado. Do lado esquerdo também escreve o juízo. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. E ao tomar o título de propriedade, em seguida entrega a um homem para que o coma, e consequentemente terá comido o título de propriedade da vida eterna. E nesse livro das eras, o editado, na página 377, nisso aqui é o 381, nos diz: a presença do Espírito Santo em lugar de Jesus nesse mundo prova que Jesus foi justo e foi ao Pai. Mas a Bíblia diz também em João 14:18, não vos deixarei órfão, virei a vós. Ele mandou o Consolador. Ele foi o Consolador, ele voltou em forma de Espírito sobre a igreja. Ele é a testemunha fiel e verdadeira no meio da igreja. Mas algum dia voltará outra vez em forma de carne. E em cima ele escreve, como Elias e Moisés. Então provará que ele é o único poderoso sábio, Cristo Jesus, o Senhor da glória, a testemunha fiel e verdadeira, Criador e sustentador, realização perfeita, o Amém de Deus. E escreve Apocalipse 19, do 11 ao 16, do lado esquerdo, e escreve o Amém, Deus em carne, o leão. Agora vejam o livro Os Selos. Na página 129. E vejam algo aqui. E tenham essas duas referências juntas. Aqui lemos ali. E veja o que ele diz nos selos, nessa parte. A revelação que o Espírito Santo me deu é
Cristo e o Espírito Santo é a mesma pessoa, somente em formas diferentes. Então aqui temos a Cristo, o Cordeiro, com o livro na mão. À direita escreve Apocalipse 5, do 1 ao 15, 10, do 1 ao 11. E à esquerda desenha uma pedra angular e as eras. Então, aqui temos a Cristo, o Cordeiro, com o livro na mão. E lá vai o cavaleiro sobre o cavalo branco, você viu? Então não foi o Espírito Santo. Esse é um dos mistérios do último dia. Como é que Cristo pode ser três pessoas em uma? Não é questão de três pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo três deuses, como os trinitários esforçam por nos fazer crer. Mas bem, são três manifestações da mesma pessoa, ou melhor dizendo, três atributos do mesmo Deus. Não são três deuses, mas três atributos do mesmo Deus. Então, como pode ser Cristo lá sobre o cavalo branco conquistando e ao mesmo tempo parado com o livro na mão? Não pode ser. Aquele não é Cristo. Observa, segundo a revelação, o Espírito Santo é Cristo em outra forma. Correto. É o Cordeiro que abre o livro, e esse Cordeiro é Cristo. Então já não voltaremos a ver a Cristo até o capítulo 19 do Apocalipse, quando vem sobre um cavalo branco. Agora podem ver ali o porquê essa diferença, que ele dizia que tinha uma diferença entre o anjo e a coluna de fogo. A coluna de fogo estava falando ali a outro e o anjo estava com ele. Viram o mistério? Agora, continua dizendo aqui. E aí é onde virá a restauração, a vida eterna de todos os mortos em Cristo e a transformação de nós que estamos vivos. Portanto, Deus esteve refletindo no reverendo William Branham tudo o que ele estará fazendo nesse tempo final. Na mensagem Deus provendo, no tempo do fim, pregado 20 de janeiro de 2013, aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz que não nos escape a forma provida por Deus, nem a materialização do que Ele prometeu para o tempo final, para a sua igreja e para o povo hebreu. Muitos, por muitos anos, sempre se perguntaram, quando será que a terceira etapa da qual o reverendo William Branham falou será manifestada? A resposta é simples, quando a visão da capa esteja em pleno cumprimento. Porque foi aí onde o reverendo William Branham disse que será manifestado, que vai ser manifestado. Aí vão estar os ministérios correspondentes ao último dia. Se vai estar os ministérios correspondentes ao último dia, no cumprimento da visão da capa, então tem que esses ministérios estar em um homem em carne humana. Porque não fará nada o Senhor sem antes revelar seus segredos a seus servos, os profetas. Deus sempre trabalhou dessa forma, dessa maneira. Aí vão estar esses ministérios correspondentes ao último dia. Aí vai estar a forma provida por Deus para a sua igreja e para os judeus também. E mais claro, não devo falar a vocês, e não convém, para que não haja imitação que interrompam o programa divino. Agora vejam, como é que Deus guardou tudo isso? Porque Ele disse que haveriam imitações da forma que Deus estaria cumprindo essa promessa, onde esses ministérios estariam dando a fé do rapto aos escolhidos. Portanto, era algo imitável. Não podem imitar um corpo glorificado. Isso é impossível imitar. Que uma pessoa venha com um corpo glorificado.
e se posicione, e fale, e pregue. Quem vai imitar um corpo glorificado? Ninguém. É impossível. Mas da maneira que Deus estaria cumprindo sua vinda, isso sim, isso é imitável. E o povo poderia mudar a vista se fosse falado abertamente. E o pouquinho que foi falado, olha, vejam quantos falsos ungidos e falsos profetas e falsos personificadores se levantaram. E tratando de imitar o que Deus está cumprindo nesse lugar. Desde a grande capa catedral, que foi o que ele disse que estaria fazendo no meio do povo que estaria esperando essa fé do rapto. Mas como é tão simples, e quando vem esse cumprimento, diz, não pode ser assim, é impossível, não pode ser. Mas vejam que ali Daniel disse, os entendidos entenderão, os entendidos compreenderão. Nós estamos entendendo o que Deus está realizando hoje. Não é que vamos esperar o que Deus vai fazer. Estamos recebendo o que Deus já está fazendo. Deus é um Deus presente, um eterno presente. Agora vejam, nessa mensagem, o poderoso Deus revelado frente a nós. Na página 17, nos disse, temos visto que ele se esconde do incrédulo, mas se revela ao crente. Porque, como lemos ali, ele não vem pelos incrédulos, ele vem pelos crentes. E o crente vai crer, o incrédulo vai permanecer incrédulo. Esse não haverá forma para que entenda. Mas se revela ao crente. Observa que Moisés teve que entrar ao pilar de fogo. Ninguém podia acompanhá-lo. Ele escreve pilar de fogo. O que isso nos diz? Que você não venha a isso por unir a um grupo pentecostal. Ouve? Ele nunca se revela a grupos. Ele se revela a indivíduos. Agora, que formoso, que lindo isso ali. Moisés entrou só, diz, ao pilar de fogo. Teve que entrar só ao pilar de fogo. E que formoso que somente você entrou só ao pilar de fogo. Não porque alguém te diga, mas por revelação do alto, você entrou ao pilar de fogo e ali se encontrou com ele. E agora ele está falando a você, diretamente a você. Não é pelo que outros te digam, mas pelo que o Pai diga a você, através do seu instrumento. Ele nunca se revela a grupos, ele se revela a indivíduos. E assim continua sendo hoje. Você diz, eu pertenço a uma igreja, eu pertenço a isso, mas isso não funciona. Observou? Porque todo aquele que tratasse de seguir ou imitar a Moisés era morte. E assim é hoje. É morte espiritual. A morte espiritual seguirá o que trata de imitar, isso é reticência. E escreve, para os imitadores é morte espiritual. Ou seja, que para os que estão imitando, essa pessoa já está morta perante Deus. E as pessoas que seguem a essas pessoas estão seguindo a um morto espiritual. Um cego, vejam. Se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. São mortos espiritualmente. Estão mortos espiritualmente. Nessa noite estamos chegando a um levantamento entre os grupos, levantamento dos grupos de comparações carnais. Alguém tratando de personificar o real, mas vivendo uma vida contrário
do que personificam. Podem beber, podem fumar, as mulheres vivem como lhes agrada, imitando o mundo que está à volta delas, ficam em casa vendo televisão e as coisas do mundo, e mesmo assim se chamam pentecostais. Estão tratando de personificar algo genuíno. Ainda não lhes foi revelado. Quando é revelado, é glorioso. E algo tira isso fora de você. Quando você caminha ali, você se torna um véu. De outro modo, não funciona. E é mortal tratar de personificá-lo. E escreve, é morte para os personificadores. Ele escreve isso aí também. O Deus provendo no tempo do fim. É Deus provendo no tempo do fim. E isso é conforme a forma provida por Deus para o tempo final. Deus não pode sair de sua palavra. Por onde quer que checarmos o que Deus está fazendo, vai dar escritura sobre escritura. Será Bíblia por todas as partes. Será Bíblia por todas as partes. Ou seja, que tudo que estaria acontecendo no cumprimento da visão da carpa seria escritura por escritura, Bíblia por todas as partes, por todos os lados. Não foi isso que o anjo disse? Em seguida ele se foi à escritura. Não está escrito na palavra, viu? Quando você orares, entra no seu quarto em segredo e ora ao seu Pai em segredo. E aquele que te ouve em segredo te recompensará publicamente. Ele se foi às Escrituras. Agora, nessa mensagem, o juiz na corte, na página 11, nos diz: quando levei o meu sinal que Deus tinha me dado e fui perante Faraó, o pastor Faraó tratou de fazer com que o meu presente parecesse um pouco vacilante. Está falando de Moisés. Disse, qualquer mago egípcio ou um adivinhador barato pode fazer esses truques. E tinha duas pessoas chamadas Janes e Jambre. James e Jambre. Eles imitaram qualquer coisa que eu fizesse, mas isso não me deteve, porque a voz que me enviou foi uma voz escriturística, e eu permaneci com isso. Era a palavra de Deus. E ele escreve, uma voz escriturística. Por isso nada vai deter a nós. Nada vai me deter. Porque o que me mandou é uma voz escriturística. Portanto, eu não vou sair das Escrituras. Será Escritura sobre Escritura, Bíblia por todas as partes, todos os lados. Agora veja o que continua dizendo. Portanto, a forma provida por Deus é onde obteremos essas bênçãos que Ele prometeu, recordando que Deus proverá. E na mensagem Cisternas Rompidas, na página 7 nos diz, e olhamos a Israel como um exemplo do que Deus foi. Ele tem que permanecer ele mesmo sempre. E somente tem uma coisa a qual Deus sempre honrou. E essa foi a sua forma, a forma que ele proveu para as pessoas. E desenha uma estrela de Davi. E quando eles saíram dessa forma, então Deus foi desonrado. E Deus fez com que o povo sofresse por ter se apartado do que Ele lhes havia dito que fizesse, não importa o que fosse. Ele até lhes deu uma lei. Não toqueis, não palpem, não proves, simplesmente, não pelo pecado de fazer, mas pelo pecado de desobedecer o que Ele disse que fizesse. E nunca existe uma lei sem castigo, porque se não tem castigo, então a lei não é grande coisa, a não ser que tenha uma penalidade. A lei, ali ele escreve, Deus somente tem honrado a forma que ele proveu para o povo. Agora, vemos que o que eles fizeram naquele dia parece paralelo ao que estamos vendo hoje, ao que as pessoas das igrejas estão fazendo. Ele escreve paralelo a hoje. E continua dizendo, vamos ver algo aqui.
Vejam nessa mensagem. A segunda vinda do Senhor, na página 15, nos diz: irmão, nós, a Igreja do Deus Vivente, nessa grande hora que estamos vivendo agora, nos incumbe examinar e ir diante de Deus e acender a vela da palavra do Evangelho. Ele escreve: a vela é igual ao Evangelho. E nos examinar e vigiar se não estamos falhando, especialmente quando vemos todas essas coisas acontecer. Estamos no tempo do fim. A vinda de Cristo está próxima. Não tem outra esperança no mundo para a igreja. Ele escreve: a única esperança para a igreja é a vinda de Cristo. E vejam, a igreja está cambaleante. A igreja já não tem mais consciência. Você dificilmente pode despertá-los. A Bíblia diz que eles chegariam a uma condição quando diriam: Nuestro Senhor tarda sua venida. Eis que o nosso Senhor tarda sua vinda. E estarão devorando e mordendo-se um ao outro, etc. E brigando por todas as partes. É quase exatamente isso agora. Tudo está preparado. As páginas estão viradas como foi aquelas. E está preparado a vinda do Senhor. E ele desenha uma estrela de Davi. A igreja luterana perdeu sua luz. A igreja metodista perdeu sua luz. A igreja batista perdeu sua luz. A igreja pentecostal perdeu sua luz. Toda luz parece ter acabado. As pessoas pentecostais, as pessoas da santidade, estão agindo quase exatamente como a metodista. O metodista está atuando como o batista. O batista está atuando como luteranos. Os luteranos estão atuando como os católicos. E todos estão indo para trás. Há uma grande conglomeração de pecado. Isso é certo. Estamos no tempo do fim. A vinda do Senhor. Agora, ela teve um tempo de limpeza de casa. Ela limpou o piso, varreu a parede, tirou as telas de aranha. Ela continua até que encontrou o que tinha perdido. E quando encontrou, chamou suas irmãs da igreja para vir agora. Não me importa se você é um metodista, batista, pentecostal, presbiteriano, venha, alegremos-nos juntos. Quando vier esse tempo, quando a igreja encontra esse amor irmanável, quando a igreja encontra seu pudor santo, quando a igreja encontra seu lugar em Cristo, e aí ele desenha uma pedra angular e escreve: hoje chamará os outros membros do corpo, venham e regozijemo-nos. Deus deseja que a igreja lhe ame. Veja, nessa manhã tínhamos lido algo em Citas que diz que somente apaixone por ele. E ali desenha uma pedra angular. Agora nosso irmão, ele continua dizendo aqui. Disse Abraão, ama seu filho Isaque. Abraão disse a seu filho Isaque: meu filho, Deus proverá. Por muitos anos, muitos poderão ter se perguntado, e sobretudo os que conhecem a mensagem do reverendo William Branham, quando e como se cumprirá o que o reverendo William Branham disse sobre a visão da capa, sobre a terceira etapa, sobre a fé do rapto? E a resposta, sempre a resposta da parte da Bíblia é: filho, Deus proverá. Na página 140 do livro de Citas, parágrafo 1252, nos diz: observa, eles reclamaram do caminho provido por Deus, foi o motivo pelo qual morreram. Agora, de perto, não percam essas poucas observações. Eles queixaram, reclamaram, o que fez com que morresse no deserto. Eles reclamaram, queixaram do caminho provido por Deus, por uma mensagem de um homem, um profeta, uma direção de um homem. Me diga, quando Deus alguma vez usou um grupo para guiar, vocês não encontram na Bíblia
Um homem, a palavra veio a Moisés. Corá, todos nós sabemos que ele reclamou, queixou e disse que Deus era injusto por fazer uma coisa como essa. Deus acha somente um homem com a mensagem. E vocês recordam? Judas fala o mesmo no último dia. Isso é correto. Eles pereceram na contradição de Corá. Sabemos também o que aconteceu a Corá e os demais que queixaram, reclamaram da palavra de Deus. E a sabedoria de Deus desta direção de um homem. Cada um deles pereceu. Todo aquele que não seguiu a Moisés e depois não seguiu a Josué, pereceram. E nesse tempo final, todo aquele que não siga a coluna de fogo em sua manifestação final vai perecer, vai entrar diretamente na grande tribulação. Para isso são esses personificadores que estão guiando o povo, mas bem para a grande tribulação. Porque quando tem algo falso, tem que ter algo verdadeiro em algum lugar. Portanto, todo aquele que siga a esses personificadores, o seu fim será a grande tribulação. E isso tem que falar, dizer para que depois não diga, a mim não me falaram nada. Depois vai ser dito a eles, como ele disse ali na página 278, que uma voz lhe dirá, isso já aconteceu, isso já é coisa do passado. Ali em cima ele escreve, nessa porção ele escreve, o caminho provido por Deus. E escreve, queixaram de Moisés e morreram. E aí na esquerda embaixo escreve Corá, do que falou o livro de Judas que está antes do Apocalipse. Agora continua dizendo, Deus tem que prover para que se cumpra o que Ele prometeu à sua igreja. Esse será no meio da sua igreja o cumprimento de todas essas promessas. Deus provendo no tempo final. Quando os crentes estejam vendo coisas que foram prometidas, começando a se cumprir, e digam, o que é que está acontecendo? Por que estão fazendo isso? Filho, Deus está provendo. É Deus provendo o que Ele prometeu. E aqui no escrito na frente dessa mensagem, a segunda vinda do Senhor, ali ele disse, tudo descansa sobre a segunda vinda, depois da sua morte na primeira. Em sua vinda, ou seja, em sua segunda vinda, abençoará a uns e amaldiçoará a outros. Poderão dizer, mas agora esse aí fica o tempo todo abençoando por um lado e amaldiçoando pelo outro. Bom, para isso é sua segunda vinda, para abençoar os escolhidos de Deus e para amaldiçoar aos que serão malditos. Porque em sua segunda vinda, ele vem como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores para julgar. Porque agora ele é juiz. Agora podem entender e então podem ratificar o que disseram. Esse fica o tempo todo amaldiçoando as pessoas. Se você recebe a maldição, é para você, mas os escolhidos estão recebendo as bênçãos, estão recebendo a fé do rapto, porque para isso é que ele está cumprindo sua vinda nesse tempo final, para nos dar a fé do rapto. Portanto, vigiemos o que Deus prometeu e vigiemos Deus provendo, porque essa é a forma correta, a forma de Deus, a forma provida por Deus para o último dia. E na mensagem contagem regressiva, nos disse, na página 21, vejam, diz, e recordem, o astronauta é controlado por um poder de um radar.
Ele escreve: radar é igual Cristo, Espírito Santo, e uma estrela de Davi aí dentro. Ou seja, desenha a estrela de Davi e em cima escreve ES. O que é o radar? Cristo, o Espírito Santo. Vocês viram quando trouxeram John Glenn do lado esquerdo, controlado por um poder, aí ele desenha uma pedra angular. Olha lá embaixo, lá em Cabo Canaveral. Eu olhei lá embaixo a Cabo Canaveral e vi essa grande coisa. Radar. E você nem mesmo podia vê-lo em alguma parte, em algum lugar, mas você poderia saber onde estava por causa da maneira que esse radar estava assinalando. Embaixo ele desenha uma pedra angular e as zeros e escreve: a igreja é Cristo no formato de uma planta de trigo, de um corpo. E continua dizendo: ali era onde ele estava. E aí em cima desenha uma estrela de Davi e escreve: o radar é igual, apontava para o astronauta. E uma pedra angular e as zeros e uma seta para a pedra angular. Vê? E nós temos um radar também. Oração. A oração é o poder do radar que dirige o astronauta. Pedi ao Pai qualquer coisa em meu nome e eu farei. Vê? Somente vigie de maneira que a oração vá. E você verá da maneira que ele está assinalando. Para onde está assinalando? Ao astronauta. Na pedra angular. Somente vigie a maneira que a igreja está orando. E você pode ver que a maneira que os projéteis voarão, e você determinará pela maneira dos astronautas, pela maneira que os astronautas estão viajando, pela maneira que a igreja está orando. Ele escreve por qual denominação vão. Aí ele escreve: a oração é igual, é o radar, a oração é igual, é o radar, oram no nome novo. Continua dizendo: Deus proverá a sua igreja e o que Ele prometeu para esse tempo final. E quanto mais rápido nos proveja, mais rápido iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mais rápido nos dá e recebemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O povo se esforçando para culminar a obra que lhe foi encomendada. Vamos nos colocar em pé e assim vamos deixar a mensagem para esta ocasião, que contém muitas coisas importantes ali. Já veremos tudo isso que ele nos falou nessa mensagem de 31 de agosto de 2014. O povo se esforçando para terminar a obra que lhe foi encomendada em cada tempo. Vamos deixar assim conosco, nesta ocasião, ao nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.